Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e nos próximos minutos eu quero falar com você a respeito de fluxo de trabalho ou fluxograma. Então, por que eu quero trazer esse assunto? Para a gente começar qualquer processo de estruturação ou de organização do processo operacional, é primordial a gente começar fazendo um fluxo de trabalho. E por que ele é tão importante assim? Porque ele vai ajudar a ligar o ponto A com o ponto B. E esse meio de processo aqui vai ser feito através de um fluxo de trabalho. A organização das tarefas e a organização dos responsáveis por essas tarefas. Então, para evitar que você tenha um monte de pessoas aí batendo cabeça, não sabendo quem cobrar, não sabendo quem é o responsável por cada tarefa, é importante a gente organizar esse fluxo de trabalho, porque aí a gente consegue partir do ponto A, vamos dizer aqui, né, a gente está falando sobre organização de processo operacional envolvendo toda a produção como um todo, então a gente consegue organizar, desde o ponto A, qual que é o ponto A aqui nesse caso? É a entrada do pedido na fábrica até o final. E qual que é o ponto B? É a saída do pedido para o cliente. Quem vai fazer o que no meio desse caminho? Quem vai fazer o que no meio deste processo? O fluxo de trabalho vai ajudar neste ponto, tá? A organizar quem é responsável pelo quê. Então, ele é importante porque ele evita retrabalho, ele é importante porque ele evita que duas pessoas façam o mesmo tipo de trabalho, o mesmo tipo de serviço. Pode ser que as pessoas estão fazendo trabalhos redundantes. Eu tenho uma pessoa, o PCP fazendo um controle aqui e o setor de compras fazendo um outro controle muito parecido na outra ponta. Isso acontece bastante envolvendo os setores de compras e de recebimento na realidade. Às vezes o setor de compras ele tem um follow-up, ele tem um acompanhamento da produção, do que está para chegar, do que ele pediu, mas veio parcial, ou daquilo que ele recebeu na sua totalidade, e o recebimento também tem um outro controle que tem a mesma função, que é o que? Controlar tudo aquilo que ele recebeu. Isso eu digo para empresas que não trabalham com sistema integrado, que é a maioria das empresas de pequeno e médio porte. Então, trabalham com seus controles em planilhas de Excel, por exemplo, e aí pode acontecer de uma pessoa de compras controlar e uma pessoa de recebimento fazer o mesmo controle, só que cada um tendo o seu controle. Então, o que vai acontecer? São são setores que estão fazendo serviços redundantes. E quando a gente organiza esse processo, do começo ao fim, do ponto A até o ponto B, a gente consegue colocar todo mundo numa sala, todo mundo numa conversa e falar, olha, vamos estruturar esse trabalho do começo ao fim, para que a gente possa ser mais eficiente possível, ser menos redundante possível e ter menos retrabalho possível. Então, o ideal é fazer um fluxograma do começo, lá do pedido de venda, até o pedido final, isso de uma maneira geral, para que todos possam enxergar qual que é o fluxo de trabalho, se possível até imprimir ir numa gráfica e imprimir em A0, que seja, né? Para quem não é familiarizado com os tamanhos, né, de folha, nós temos a folha de sulfite, que é o tamanho A4. Quando a gente fala de um projeto em A3, seriam duas folhas de sulfite. Então, por exemplo, nós temos uma folha aqui que ela tem, por exemplo, né, 29 por 21, né? Aí um A3 é a junção de duas folhas. E aí nós vamos ter aqui, continua tendo 29 de altura, mas juntou duas folhas que tem 21 na sua base, 21 mais 21, 42. Então nós temos aí é como se duplicasse duas folhas A4. Se a gente está falando de um projeto em A2, então a gente duplica o A3 e aí assim por diante. Então, dessa forma, né, um projeto por exemplo, em A0, eu não vou saber exatamente as medidas exatas, mas ela vai ter mais de 1 metro, aí, 118, 119 centímetros por 84 centímetros. É importante ter, se possível, até impresso no chão de fábrica
ou num setor estratégico ali, onde passa a administração e algumas pessoas relacionadas à produção, para enxergar qual que é o fluxo, quando vendeu, por onde passa e qual é a saída desse pedido. Porque isso vai dar um know-how, um conhecimento de como que funciona esse fluxo de trabalho. E aí, dentro de cada setor, aí sim, mais estruturado, a gente consegue também fazer esse fluxo mais detalhado, não precisa ser tão detalhado para todos verem, mas é importante que as pessoas saibam qual é o passo a passo, desde o momento que o pedido entra até o pedido sai, tá? Eu estou sendo bem repetitivo nesse sentido, para poder frisar bem o conhecimento para você, que é ideal que faça esse controle do começo ao fim. Então, eu vou colocar na tela um exemplo de fluxograma do setor de compras, tá? E nesse fluxograma do setor de compras que está aí para você agora, você pode ver que a gente sempre começa com uma solicitação de compras. Então, alguém precisa de algum pedido, então, de alguma matéria-prima, de algum insumo. O que vai acontecer? Ele vai subir uma solicitação de compras, seja por sistema ou via planilhas de Excel, controle de planilhas de Excel, tá? Essa solicitação vai ter que passar para a aprovação de um gestor, de um supervisor. Uma vez que nós temos esse ponto, a gente vai ter aí um ícone dentro do fluxograma de compras que chama de losango, que é esse, como se fosse junção de dois triângulos aí, né? Um triângulo virado para cima, outro triângulo virado para baixo. Então, esse supervisor, esse gestor, vai dizer, né, esse pedido, né, essa solicitação é coerente, não é? Então, ela está aprovada ou não? Se não, a solicitação morre ali, né? Acaba o processo da solicitação naquele momento. Se sim, então o setor de suprimentos, o setor de compras, vai começar a fazer as cotações de compra. A partir do momento que ela começou a fazer as cotações, digamos que fez 3 cotações diferentes, aí alguém vai ter que autorizar uma delas. Foi a cotação 1, cotação 2 ou cotação 3. Ali nesse exemplo a gente está usando a cotação 2. A cotação 1 não deixa de existir, né? Ela morre ali. E a cotação 3, da mesma maneira, não prossegue adiante. Então segue com a cotação aprovada, que é a cotação 2. Essa cotação vai virar um pedido de compra. Aí sim é subido um pedido de compra com seus valores, qual os valores que foram acordados, com os prazos de pagamento, com as condições de pagamento, melhor dizendo, né? E o prazo de recebimento. Então, o pedido está confirmado a partir da emissão do pedido de compra, tá? E claro, né? Sempre informar o fornecedor do aceite, da aprovação daquele pedido. Corre-se um prazo de recebimento, aí, chegado o recebimento da mercadoria na fábrica, é feito a conferência, esse recebimento, e depois da conferência de recebimento, o pedido sobe para um controle, de novo, em planilha ou em sistema, mas sobe esse estoque, sobe para o sistema, para o controle, a informação de que esse pedido chegou. Dá uma olhada, chegou na sua totalidade? Se sim, ok, acabou o pedido, se encerra por aí. Se não, chegou parcial, então é feito uma observação nesse follow-up, nesse controle, para que esse pedido está em aberto. A partir do momento que ele chegou na sua totalidade, aí sim a gente encerra aí todo o processo de compras. Então veja, dessa maneira é fácil de detalhar como funciona um fluxo de trabalho. Alguém precisa se ausentar, né? A pessoa que trabalha com compras pediu demissão, está de licença médica, sofreu está de atestado por algum motivo, enfim, qualquer motivo que seja a ausência do responsável do setor ali daquela tarefa por algum motivo, a gente consegue colocar outra pessoa para poder dar seguimento no processo. Imagina só, claro, né, que essa pessoa pode não ter as mesmas habilidades, pode não ter a mesma experiência, a mesma expertise
daquela pessoa que está executando a tarefa no dia a dia, mas a gente consegue substituir e ir treinando essa pessoa aos poucos, ela vai aprendendo o processo para continuar com esse processo de compras. É muito diferente do que de uma pessoa simplesmente sair do setor e não ter orientação nenhuma de como vai ser feitas as tarefas, tá? Então, todo o setor precisa ter esse fluxograma, todos precisam estar alinhados com esse fluxo de trabalho. É importante, vou frisar novamente, ter um fluxograma mais macro, tá? Do início, do ponto A lá do pedido de venda entrando na fábrica até o ponto B, que é o ponto em que o pedido sai para o cliente, para que todos possam enxergar e entender os status, e mais para frente a gente vai tratar sobre isso, como que a gente pode criar controles para entender em qual fase do fluxo o pedido está, tá? Mas é importante também cada setor ter o seu. Então, novamente, colocar na tela aí o fluxograma de compras, como ele funciona. Aí a gente tem o ponto A até o ponto B do setor, mas é importante também ter um fluxograma de processo completo desde o ponto A até o ponto B. Vou trazer esse exemplo também aqui. Eu trouxe um exemplo bem simples, tá? De todo o processo aí, feito, desenhado, desde a entrada da mercadoria, passando por todos os setores responsáveis. Se você quiser pausar para dar uma olhada com mais calma, você consegue pausar e verificar, tá? Então, tem todos os processos detalhados aí do fluxo de trabalho, e isso ajuda imensamente na organização, no mapeamento do processo, para que as pessoas possam enxergar como está o status de cada pedido, como está o status de cada item, como que ele está posicionado na produção, tá ok? Então, eu queria trazer nesse primeiro vídeo a importância desse fluxo de trabalho. Espero que você consiga aplicar na tua empresa. Aqui a gente trouxe de uma maneira bem simples, bem clara, mas se ficou alguma dúvida, por favor, tem o campo de comentário aí abaixo. Você pode colocar a sua dúvida, o seu comentário a respeito desse vídeo, e a gente vai ver também, assim que a gente tiver a oportunidade e no momento mais oportuno, a gente vai estar respondendo esse vídeo para vocês, tá bom? Espero ver você nos próximos vídeos. Até mais, valeu, abraço.